Alô para o tricolor do Arruda. Alô, alô, João Vitor. Alô, Edinaldo, boa noite. Um abraço para quem nos acompanha no Bola Rolando. Amanhã recomeça a funcionar o futebol do Santa Cruz, né? Porque já chegamos aí a uma semana sem treinamento, sem jogos, sem atividades, sem diretor. E agora o Santa Cruz volta a ter atividades, volta a treinar e vai começar uma espécie de intertemporada a partir de amanhã. Até porque a Série D está batendo as portas aí, né? Dia 5 ou 6 de maio, a CBF vai definir ainda a data exata, começa a Série D para o Santa contra o Iguatu do Ceará. Exatamente, menos de um mês aí a Série D, que é um dos grandes objetivos do Santa Cruz, porque se não conseguir o acesso para a Série C, vai ter que depender exclusivamente do Retrô. Vai torcer para o Retrô alcançar a Série C, para a vaga ficar para o Santa Cruz. Até nisso o Santa vai ficar na dependência. É lamentável, né? Ontem a gente conversou aqui, Edinaldo, com o Felipe Conceição. Ele adiantou algumas coisas, né? Algumas situações. Uma delas que ele vai fazer amistosos, provavelmente de 2 a 3 amistosos, antes da estreia. Inicialmente ele vai tentar dar um perfil ao time. Depois desse perfil, ele vai buscar fazer amistosos para dar entrosamento a esse time. Vai ser um início de temporada, praticamente, né? O Santa vai zerar tudo, entre aspas. Porque vai se reformular tudo de novo, né? Muita gente saindo, muita gente chegando. Pois é, como se estivesse começando do zero novamente, né? O Santa Cruz fez isso já nesses últimos anos e repete no mesmo ano 2 vezes de reformulação. Isso. E o Felipe acredita que não tinha... Ele usou uma palavra ontem, que eu vou recordar aqui, fome. Ele disse que sentiu que estava faltando fome no vestiário do Santa Cruz entre os atletas. E ele disse que quer fazer um time com fome, mais jovem, para gerar mais intensidade, mais agressividade em campo. Ele vai diminuir a média de idade do Santa. Pelo que apurei, o Santa deve ter um time com contratações agora vindas de no máximo 27 anos. O Santa não quer contratar jogadores acima de 27 anos. E vai fazendo a reformulação para mudar também esse estilo de jogo. O Felipe já deu sinais disso quando ele mudou a zaga do Santa, né? Quando ele botou o Guedes e o Ítalo, 2 jovens, e tirou o alemão. E não só tirou o alemão do time, ele tira do clube, né? Porque o alemão está acertando a saída. Não faz parte dos planos, né? Não faz parte dos planos. Pois é, o treinador tem que verificar isso, tem que consertar isso. Agora, lamentavelmente, é mais uma pré-temporada, uma dentro da outra, uma reformulação em cima da outra, na mesma temporada. E aí, meu amigo, é pedir a Deus para que as coisas deem certo, porque o tal do entrosamento que ele falou aí, João, a gente sabe que não se compra em farmácia. Não, é difícil. Né? É difícil você ter um entrosamento com uma nova reformulação em cima da hora, em menos de 30 dias, para iniciar uma campanha tão fundamental na vida do Santa Cruz. O que ele falou aí, que sentiu que o time não tinha fome de vitória, né, de jogar mesmo, é o reflexo de como o time foi cambaleante em várias partidas, exatamente por isso. Que era um time sem ânimo, né? Um time sem competitividade. Foram raros os momentos em que o Santa Cruz mostrou alguma lucidez, alguma competitividade, alguma garra, alguma pegada. Faltou muito disso no Santa Cruz. E já saíram do elenco Baraca, Ariel, Anderson Ceará. Alemão ainda não assinou a rescisão, ainda está negociando a saída, mas é um atleta que deve sair. E Edinaldo, a senha está dada, né? Como dizem os mais jovens, a ideia foi dada pelo Felipe Conceição. Quando ele fala de renovar o elenco, de trazer um elenco mais jovem. Eu, sinceramente, se fosse para apostar, não apostaria nem na sequência do G2, por exemplo. Porque o G2 deixou muitas dúvidas, né? A gente sabe da qualidade dele, mas em termos de participação nos jogos, foi muito pouco. Muito. Ele entregou muito pouco, né? Entregou menos do que se esperava. Exatamente. E não está nesse perfil. Veja, não foi o Santa que me passou isso, mas se você parar para observar as dicas que o Felipe deu, que é um time com intensidade, G2 não é intenso. Um time mais agressivo, não é? O G2 é um jogador técnico, não tem muita essa agressividade. E um time mais jovem. Isso não significa dizer que ele não vai ter jogador experiente. Vai ter. Vai precisar. Agora, jogador experiente que corra, que se envolva com o grupo. Exatamente. Um Tipico, né? Um Chiquinho. Um cara que mostra interesse, né? Que corre. O G2 teve jogo que ele me pareceu totalmente desligado do time, né? Mas é o perfil do atleta, é característica dele mesmo, né? Não é um mas jogador... com essa característica ele não vai jogar em time nenhum mais, se for assim, né? Qualidade técnica o G2 tem para estar na Série A. Sabe por que ele está na Série D? Porque não tem intensidade. Pois é.
A qualidade técnica existe, mas como ele não corresponde em pegada, em marcação, que hoje é exigido isso de todo e qualquer jogador, não é que o cara, de repente, vai se transformar no formador, isso faz as suas características realmente. Mas ele tem que ter participação mais efetiva no jogo. O G2 não teve. Faltou entregar muito ao time do Santa Cruz. Contratações. O Santa só anunciou uma. O Rock Kennedy, goleiro que estava no Maguari. Mas a gente vai trazer aqui as outras. Galego foi anunciado, não foi? Pingo, volante, que estava no Remo. Fabrício Bigode. Cara, Ariel Pingo, é? Hã? Ariel Pingo, Pingo. Fabrício Bigode, volante. Emerson Galego, atacante. Matheus Miller. Do Petrolina. Isso era o artilheiro do Campeonato Pernambucano. E Matheus Miller, lateral esquerdo. Esse foi do Náutico, né? Foi do Náutico, estava no Marcílio Dias. Eu lembro dele. Lateral esquerdo. E o Santa já tem esses contratados. O Matheus vai se apresentar na segunda-feira. Os demais jogadores já devem se apresentar amanhã. E aí, Edinaldo, você está vendo que o perfil é muito diferente. Esse Pingo é mais uma aposta, né, João? Que me parece que ele veio da base do Remo, é muito jovem. Não, ele era da base, ele era do Remo na Série C, né? Na Série C e ele jogou. Mas ele é prata da casa lá do Remo. Mas ele jogou com o Felipe, foi o melhor momento dele no Remo, foi com o Felipe Conceição. Edinaldo, eu considero todos apostas. Todos, inclusive o Fabrício. O Fabrício já está numa outra realidade. Ele talvez não seja tão aposta como os outros. Mas Fabrício já percorreu aí ABC, Guarani, Sport, já jogou divisões acima. Matheus Miller também teve até no futebol. Matheus Miller também já jogou divisões acima, né? Mas os outros são completas apostas. E aí eu fui procurar o departamento de futebol do Santa. Antônio Luiz Neto ainda não definiu quem é o diretor de futebol do Santa. O Santa não tem diretor de futebol hoje. Quem tem colaborado ali é o Zé Teodoro, que é coordenador técnico, não é função de contratação, mas ele está ajudando, e o Sandro Barbosa, junto com o Ataíde. E hoje eu conversei com o Sandro Barbosa, ele me deu uma entrevista, a gente vai reproduzir um trecho dessa entrevista, porque eu questionei o Sandro sobre a ausência de parcerias. Mas não é parcerias como o presidente da federação chegou a citar, com trazer jogadores do Maguari, do Ibis, do Petrolina, do Sport, do Náutico. Isso não funciona. Parcerias com o Palmeiras, com o Atlético Paranaense, como o Santa Cruz fez recentemente com o Atlético Paranaense, recentemente por exemplo. Fez. E aí eu questionei o Sandro se isso não seria interessante. Porque o Zé Teodoro é um cara conhecido. O Sandro Barbosa tem acesso a esses clubes. Barbosa tem acesso a clubes grandes também do futebol brasileiro, não tenha dúvida. E aí eu questionei o Sandro sobre isso. Ele vai responder agora sobre essa questão. E eu também perguntei que critérios o atual departamento de futebol tem usado para contratar essas peças que muitas são apostas. Vamos ouvir as respostas do Sandro. Olha, João, eu vou te falar, eu não sou a favor desse tipo de trabalho, sabe? Eu acho que o único jogador que deu certo foi o goleiro, esqueci o nome agora, o Moreno, né? Foi Anderson. Palmeiras depois, eu acho. O Anderson, perdão, e o André Luiz, que veio para a base, né? Então, assim, eu gosto, João, de o jogador vir para o Santa Cruz, ou por qualquer time que seja aqui do futebol pernambucano, e que venha receber o salário do clube. Porque muitos desses jovens, eles estão lá, e eu joguei 4 anos no Santos, 6 no Botafogo do Rio, eles não querem vir para o Nordeste. E quando eles vêm chateados. E eles vêm com o salário lá hoje em dia de 70, 80 mil reais. E vem aqui em Santa Cruz, vai ser para não ganhar nada, ganhar no máximo 3 mil para pagar um aluguel. Então, muitas vezes, falo porque eu já presenciei isso. O jogador não está nem aí se está ganhando, se está perdendo, já, porque o salário dele lá no Palmeiras, no Flamengo, no Botafogo, sei lá onde seja, já está garantido. E aqui os jogadores que têm que vir para cá são jogadores que dependem do Santa Cruz para poder render e saber. Agora, o cara sabe que tem lá um emprego, que vai ter um salário dele garantido, João. Nem todo mundo tem um perfil de vir aqui e botar o pé numa dividida. E a gente quer jogador que bota o pé na dividida. Entendeu? Então, assim, eu tenho uma entrada do Santos grande. Conheço todo mundo do Santos, conheço todo mundo do Botafogo. Tenho entrada do Flamengo, Rodrigo Caetano, Atlético Mineiro. Só que eles vão, de repente, mandar para cá aquele que saiu da base agora e que já tem lá 30, 40, 50 mil reais. E que muitas vezes o cara vem aqui, como aconteceu agora, alguns jogadores recentes, que eu não vou nem citar nome aqui para não prejudicar os jogadores, que infelizmente não conseguiram render, porque muitos deles, muitas vezes, têm um bom salário no clube de origem. Então, eu prefiro pegar jogadores da terceira divisão do Campeonato Paulista, da Série A2 do Campeonato Paulista, que venha para cá com o salário pago todo pelo Santa Cruz. Esse negócio lá, o cara está lá no Botafogo encostado, vai vir para cá, mas no Botafogo ele quer 80 mil por mês, 100 mil por mês muitas vezes.
e vem para cá para Santa Cruz. Não, esse cara vai botar o pé na bola. É muito difícil ele colocar o pé na bola, como o alemão colocava uma cabeça na bola, como o Guedes coloca, como o Ítalo coloca, enfim, como os jogadores que estão ligados ao Santa Cruz diretamente colocam. Isso eu falo porque eu presenciei várias vezes jogadores falando muito não para aqui para o Nordeste. Ô Sandro, e o critério que vocês estão usando para fazer as contratações agora? Vocês estão procurando como tem sido a busca por reforços no Santa hoje? O Felipe ele tem indicado alguns, eu te falei, o clube tem tentado contratar e tem um pouco mais de dificuldade. O Matheus Mira a gente conhecia já de jogar, então foi uma contratação que apareceu, uma oportunidade que nos trouxe da condição financeira do clube, mas ainda você pagar tanto e não pagar. Enfim, e o Pingo foi uma indicação dele também, que jogou com ele no Remo. O Galego está aqui do lado, todo mundo viu aí o Galego jogar. Tem um jogador que tem potencial, de repente não vai ser a solução, mas de repente pode tornar a solução. É uma aposta? Mas mostrou que tem potencial de desenvolver um bom futebol no Santa Cruz. Então é mais ou menos por aí, são indicações, no caso também do Felipe, a gente vai buscar e ver os jogos, né? Acompanhar os jogos do Campeonato Paulista, Série A2, Série A3, e tirar informações com grandes... porque a maioria dos treinadores hoje no sul do país são todos jogadores que jogaram comigo, jogaram com o Felipe, jogaram nem tanto com o Zé, né, que já é um pouco mais velho. Então são treinadores da nova geração que a gente tem um conhecimento, procura tirar informação, procura buscar jogos dele para analisar, ver. Mas não é fácil, não. Fácil é você estar numa Série A e quer buscar jogador ali, aqui você tem 200 mil para pagar salário, 100 mil de salário, aí é muito fácil. Agora, garimpar assim, um clube do nível de Santa Cruz, a cobrança que é e a grandeza de Santa Cruz, não é fácil você contratar jogadores, não. Em relação a contratações, quantos contratados vocês ainda precisam? E em relação a renovações, né? Ian e João Eric, como andam essas negociações? O João Eric, o empresário dele aí pediu aí um aumento para ele, mas aí eu acho difícil essas coisas acontecerem. Não sei como é que está lidando isso aí junto com o presidente do clube. Eu estou falando, eu não me envolvo nessa situação. De salário de jogador, de fazer o contrato lá dentro, isso aí é a coisa que é o próprio presidente, a Thaís está mais lá próximo. Eu apenas indico e vejo com o Felipe as opções e a gente troca a ideia e passa para a diretoria lá, no caso hoje não tem diretor de futebol, para tentar resolver essa parte financeira. O que eu sei do Ian, que foi até um jogador que eu indiquei lá atrás, do Nova Venésia, eu só fiquei sabendo que o pessoal que estava lá na época que contratamos ele, os pessoal saíram do clube de lá e eu não sei como é que está a situação agora para a renovação dele. O clube deve estar com alguma notícia lá já para resolver. Quanto à contratação, eu esperar. O Felipe chegou hoje aí, estava com a família. Amanhã ele deve reunir para poder falar quantos jogadores mais, vai ver o elenco, quem saiu, quem ficou, quem conseguiu ajustar salário ou não, como é que ficou a situação, para poder definir. Tem aí 25 dias para a competição, então tem até que acelerar esses processos todos. Bom, aí um trecho da entrevista com o Sandro Barbosa. Em outros momentos, o Sandro Barbosa chegou a dizer que não será diretor do Santa. O Santa está sem diretor. Agora, João, é isso que eu queria questionar. Ele disse que não vai ser diretor por 2 motivos. Para não ser ameaçado de morte e para não ser chamado de ladrão. Ele disse, não quero ser chamado de ladrão por ninguém, porque não sou, e também não quero ser ameaçado de morte por ninguém. E quem está no futebol hoje ou está sendo chamado de ladrão ou está sendo ameaçado de morte. E ele não quer participar disso. Foi o que disse o Sandro. Ele tem seus motivos, ninguém quer se expor dessa forma diante de marginais que se escondem através de redes sociais para lhe qualificar como ladrão ou coisa parecida, tem razão nesse aspecto. Agora, ele também não pode ficar com essa coisa dúbia. É colaborador? É diretor? É apenas um consultor? Porque, queira ou não, o nome dele vai estar sendo ventilado. Quando o cara vai se referir a contratações, se refere a Sandro. Ele pode não estar investido do cargo, mas é como se estivesse. Então, essa posição dúbia é que a gente fica achando que a coisa anda muito errada no Santa Cruz. Você não sabe que é o cara que comanda as contratações. Não, é Zé Teodoro que dá um pitaco ali, é a Taíde que dá acolá, é Sandro que dá de outra parte. Quer dizer, fica uma coisa muito solta, né? Fica uma coisa muito dúbia. Para ele não ser diretor só para dizer que não é diretor, mas continua participando, é a mesma coisa. O que eu estou sentindo é que Sandro que pediu a contratação do Felipe Conceição. E ele se sente na obrigação de ajudar o Felipe agora, e o clube, naturalmente, porque não tem diretor.
Então ele está mais dentro agora, participando da montagem de fato. Difícil, ele trabalha, né, como diretor, mas não é diretor. Difícil você encarar um clube precisando tanto de uma organização, pelo menos nessa busca de contratações. Por isso que a gente fica imaginando aqui que perfil é esse, quem é que está trazendo, quem é que está pensando, quem é que está falando. É difícil, cara. A posição é muito dúbia hoje em meio a quem contrata no Santa Cruz. Você acaba de falar em Emerson Galego, você acaba de falar em Pingo, você acaba de falar no Matheus Miller, e o Santa Cruz vai contratar mais quem? Mais 4, mais 5, mais 7? Mais pelo menos 4 jogadores. Quer dizer, esses que foram anunciados estão dentro do contexto de já serem contratações para essa reformulação. Inclusive, eles já vão estar presentes, com exceção do Matheus, já amanhã, na reapresentação. Agora, os outros, o Santa está buscando no mercado. O Sandro disse aí na entrevista, está buscando jogador na Série A2, na Série A3 do Campeonato Paulista. Porque agora, esse é o mercado do Santa, segundo o Sandro Barbosa. Esses contratos que estão terminando na data final. Sim, muitos. Não vai ficar ninguém questionando. Tem alguns com um contrato, por exemplo, em vigor. G2, que eu acho que não vai continuar no Santa, G2, ele tem contrato até o final do campeonato. Então o Santa. E aí complica mais para você rescindir o contrato. Ele tem que aceitar também essa rescisão. Acho que nem vai ser difícil também ele aceitar isso. Tá? Eu acho que ele até topa se disserem que não vão contar com ele. Arthur tem contrato com o Santa até o final da Série D. Arthur fica no time, não? Eu tenho minhas dúvidas. Acredito que Arthur não fica. E João Eric está renovando? Não é oficial ainda, mas acredito que não. O João Eric, eu conversei com o João Eric. Ele me disse que pediu para o empresário para resolver e ficar no Santa. Só que o Sandro Barbosa falou agora há pouco que o João Eric, o empresário pediu um aumento. E aumento nesse momento no Santa Cruz significa dizer então que ele não renova. Pedir para não ficar. E tem a questão do Ian, o zagueiro. Ainda tem muita gente para sair, viu? Ainda tem gente para sair nesse elenco do Santa Cruz. Agora, o quê? Os 5, 6, 7, 8, 9? Acho que uns 3 ou 4. Eu acho que uns 3 ou 4 ainda. É difícil, né? Recomeçar um trabalho com essas pendências, com essa falta de orientação, quem é que realmente está centralizando contratações. Essa posição dúbia do Sandro é que fica complicado, gente. Ele não quer ser diretor, mas ao mesmo tempo está envolvido, ele vai continuar sendo falado da mesma forma. Não é diretor, mas está influenciando, como influenciou na vinda do Conceição como treinador de Santa Cruz. Valeu, Ed. Valeu, João. Aí, portanto, as notícias do Tricolor das Repúblicas Independentes